Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força para prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. O colchão. Bom dia a todos, uma feliz semana. Sejam todos bem-vindos a esta sala da consagração, um cantinho muito especial que Deus separou para nós, porque todos nós queremos brilhar por Jesus nessa terra. E hoje quem vai brilhar por Jesus nessa terra é a nossa querida Carminha,
Bom dia, amada. Seja bem-vinda. Olá, bom dia, obrigada. Estamos muito felizes pela tua presença e por ter se colocado, né, neste dia para ser voz de Deus nessa sala, né? E que o Senhor a guie, né, neste momento para falar tudo aquilo que Ele quer falar através da sua vida, tá? Então, vamos orar neste momento. Eu faço uma pequena oração e você faz outra, dando continuidade. E a seguir pode fazer a sua mensagem, tá bom? A mensagem de Deus, né? Para este dia. Oremos então. Amado Deus, Paizinho, Paizinho de amor, Paizinho querido, estamos gratos, Senhor, por mais uma semana que se inicia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos tem dado, Senhor. Obrigada, Pai, porque a tua misericórdia e o teu amor transcende todo entendimento, Pai. Estamos tão acostumados a viver dia após dia e muitas vezes não paramos para pensar, tamanho é um milagre, Pai, de acordar, de simplesmente acordar e estarmos vivos. E o Senhor nos desperta cada manhã para sermos missionários, para sermos, Senhor, servos teus, para brilhar por ti nessa terra, Senhor, de tantas trevas, de tanto sofrimento. Obrigada, Pai, porque não merecemos nada, absolutamente nada, somos como trapo de imundícia, Senhor. Mas por alguma razão, o Senhor nos despertou nesta manhã. Por alguma razão, o Senhor nos escolhe, Pai, todos os dias para uma missão especial e individual. Obrigada, Pai, por tudo. Abençoa a tua serva que vai falar, Pai, neste momento. Usa a boca dela, Pai, para que o Espírito Santo transborde nessa sala nesta manhã. Que possamos sair daqui cheios de ti, Senhor. Que possamos entender e aceitar, Senhor. Aprender e obedecer-te. Em nome de Jesus. Amém. Soberano Deus, maravilhoso Jesus, nessa manhã, Pai, nós estamos aqui, primeiro, Senhor, com o sentimento de incapacidade, de dependência de Ti. Primeiro, Senhor, exaltando o Teu nome, proferido, ó Deus, de lábios impuros, de um coração impuro, de trapos de imundícia. É assim, ó Deus, que me sinto, que devemos nos sentir diante da tua soberana presença. Mas agradecido, Senhor, com o coração aberto, porque o céu desce até nós e porque podemos nos sentir nas mãos do Todo-Poderoso. Porque somos obra tua, somos feitos seus, ó Pai, somos sonhos teus. Nós somos, ó Deus, obra das suas mãos. E diante disso, ó Pai, diante desse fato, o inferno treme, ó Pai, e as hostes malignas são dispersadas, porque nós fomos comprados por um alto preço. Que seja esse, ó Deus, o nosso foco nessa manhã, e o nosso foco durante essa semana. Que o mal, ó Deus, não tenha poder sobre nós, mas que nós possamos manter o nosso olhar fixo, ó Deus, no único propósito da vida, que é o Senhor. Permaneça conosco, estenda as suas mãos sobre cada filho teu nessa terra, mas sobre cada pessoa que está nesse momento do outro lado da tela, cada um em seu lar, mas que está, ó Deus, buscando a presença do invisível e que quer permanecer entre nós. É por Jesus que estamos orando, Pai. É nesse poderoso nome. Amém. Amém. Então a voz é sua,
mas a palavra é do Senhor. Amém. Queridos, bom dia, né? Eu não sei quem está conseguindo me ouvir agora. Qualquer coisa aí na imagem, vocês me avisam aqui que eu vou organizando, tá bom? Bom, enquanto eu estava pensando, né, nessa mensagem, eu fiquei aqui na minha humanidade, né, pensando o que vou falar, e a gente sempre corre esse risco, né, de querer falar, de querer pensar no que vai falar. E assim, é do ser humano, né, nós queremos estar sempre prontos. Mas, como você disse, né, Deus é que nos prepara, Deus é que nos revela o que devemos falar, porque antes de falarmos aos outros, precisamos entender que a mensagem é para nós, né? E, e hoje eu vou falar da maior necessidade que nós, como seres humanos mortais, que estamos numa terra corrompida, né, num mundo cheio de distrações, num mundo competitivo pela presença de Deus, nossa maior necessidade e a nossa maior dificuldade também é manter o propósito naquilo que nos propomos a fazer para Deus. Mas eu diria que manter o nosso olhar fixo no nosso mestre, né? Manter o nosso olhar fixo em Jesus. Eu diria que hoje é a nossa maior dificuldade. E esse foi sempre o plano de Deus, né? Mostrar ao seu povo que eles não poderiam se desviar desse propósito, não poderiam se desviar, tirar os olhos, né, do invisível. Deus sempre conduziu o seu povo para ver o invisível. E foi assim lá no Jardim do Éden, né? Quando Deus criou Adão e Eva. Deus criou Adão e Eva com um propósito e sempre se revelando, mas Adão e Eva ainda tinham ali eu diria assim, um privilégio, né? De falar com Deus todos os dias lá no jardim. A partir do momento que o pecado entra no mundo, nós já sabemos que isso vai sendo mais comprometido, né? Esse contato direto com Deus. E aí nós conhecemos toda a história, toda a trajetória da humanidade que chegou até nós. Mas hoje eu vou refletir numa trajetória desse percurso, e aí nós vamos refletir um pouquinho a respeito da vida de algumas pessoas, mas eu separei aqui algumas parábolas também para a gente poder estar meditando. E o título da nossa mensagem é Jesus, nosso suficiente Salvador. Eu quis separar esse título, esse tema, porque para mim é a essência, né, da vida cristã. É Jesus como nosso suficiente Salvador. E aqui eu gostaria até de deixar uma pergunta, diante de tudo que nós vivemos, diante de todas as necessidades que nós temos, diante eu não sei qual é a realidade de vida de cada um, mas nós sabemos que todos nós temos um ritmo de vida diferente, né? E hoje a minha preocupação, como eu disse no início, diante dessas distrações, diante dessa correria que a vida nos propõe, se nós estamos fazendo de Jesus o nosso suficiente Salvador. Se Jesus é suficiente mesmo para nós, né? Se a gente corre atrás de tanta coisa, será que Jesus tem sido suficiente? Será que ele tem falado a nós? Tem sido aí o primeiro? Será que estamos reservando o primeiro lugar para ele? Diante disso, eu gostaria de iniciar cantando o hino. Eu não sei se é possível a gente dar uma pausa para cantar esse hino agora, mas eu gostaria de que cantássemos, que iniciássemos o nosso momento meditando no hino Fixa Teus Olhos no Mestre. Toda vez que Ok. me sinto tentada a, a pensar em outra coisa, eu lembro que eu preciso fixar os meus olhos nele. Vamos refletir nesse hino? Depois passamos para a Bíblia. Fixa teus olhos no Mestre. A pessoa que está responsável pode colocar, tá bom?
fonte em dor, vivendo a esperança perdida, caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar, e as vagas do pontão insano fizerem-te a fé vacilar, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fluirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, o mundo seguindo a miragem, não ouves a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador. Fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Amém, né? Que Deus seja louvado por isso. Pronto? Podemos acalentar aí o nosso coração, né? Nesse hino, que Deus possa nos ajudar a sempre manter o nosso olhar fixo nele. Bom, queridas, já vamos começar então com a palavra de Deus, né? A Bíblia é o livro que revela tudo. E através da Bíblia, né, nós podemos ser reavivados diariamente, né? Sem a palavra de Deus, nós andaríamos aí como cegos, tateando pelo escuro, né? E eu estive refletindo aqui em algumas histórias e pensando o que cada uma tem em comum, qual que é, o que cada uma tem em comum. E uma das histórias que eu separei aqui para nós refletirmos, se você quiser, você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 15, o verso do 1 ao 7. Lucas 15, do 1 ao 7, é um dos versinhos é um dos textos que eu separei aqui para nós. Fala sobre a ovelha perdida. E eu, particularmente, gosto muito, ultimamente é um dos textos que eu mais tenho estudado na Bíblia, sobre a ovelha perdida, sobre o bom pastor, na verdade. Os textos de ovelha me chamam muito a atenção, porque quando eu era criança, né, eu vivia em um local em que era muito comum ter ovelhas, então ali durante uma boa parte da minha vida, pude cuidar de ovelhas, né? E mesmo na infância dava para perceber, assim, a fragilidade, a dependência e toda a calma, né, que esse animal pode trazer. E como que esse animalzinho, né, a ovelha, ele é tão vulnerável, é um animalzinho tão dependente ali de cuidados.
E aqui, no capítulo 15, Jesus, como era uma das coisas que ele amava fazer, que era transmitir a mensagem aos seus ouvintes através da própria natureza, né? Jesus tinha um método, assim, didático incrível. Ele utilizava os recursos que ele tinha disponível ali ao seu redor para ensinar verdades àquelas pessoas, né? Mas era algo que era comum na vida delas. Jesus queria que a mensagem ela impactasse as pessoas de um modo singular, de um modo simples, e hoje eu trouxe uma mensagem simples que com certeza nós já conhecemos, mas eu espero em Deus que essa mensagem ela possa alcançar, né, um espacinho aí do seu coração, ela possa primeiro me tocar também. E uma dessas imagens que eu gostaria que você levasse hoje para a sua vida é a imagem da ovelha. E aqui no verso 1 diz: certa ocasião, muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama chegaram perto de Jesus para o ouvir. Os fariseus e os mestres da lei criticavam Jesus, dizendo: este homem se mistura com gente de má fama e toma refeições com eles. Então, a Bíblia já prossegue, né, dizendo: Jesus contou esta parábola. Eu acho incrível aqui, só fazendo uma pausa, eu acho incrível, assim, hoje a gente prega, a gente fala, né, nós pregamos as pessoas, mas nós não sabemos o que está no coração delas. Nós podemos ver fisionomias, podemos ver comportamentos, podemos ser impressionados pelo Espírito Santo, né, e falarmos ali as necessidades que elas precisam, mas o incrível é que Jesus sabia exatamente para quem ele estava falando, né? Jesus conhecia exatamente o coração de quem estava ouvindo. Por isso que às vezes a Bíblia não se delonga em explicar as pausas, né? Para nós, por exemplo, aqui para mim teria uma pausa onde a Bíblia diz que alguns homens, né, pensavam e até falavam: nossa, mas esse homem se mistura com pessoas de má fama. E aí a Bíblia já continua com o que Jesus fez. Então, Jesus, lá no verso 4, ele conta uma parábola. E ele diz: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? E aí ele continua, né? Aí é uma historinha de infância, né? Onde as lições das crianças procuram dar todo um aparato aí, um pano de fundo, né? Para que as crianças possam compreender essa história. Mas aqui a Bíblia, para nós, ela não dá muitos detalhes. Mas nós já conhecemos bem que diz assim: assim, se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Quando a encontra, fica muito contente e volta com ela nos ombros. Chegando à sua casa, chama os amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Pois eu lhes digo que assim também vai haver mais alegria no céu por um pecador que se arrepende dos seus pecados do que por 99 pessoas boas que não precisam se arrepender. Bom, eu não quero me ater aqui aos detalhes da história no sentido do retorno da ovelha, mas eu quero que nós prestemos atenção e possamos até agora imaginar, buscar aí na nossa mente algumas informações que nós já temos sobre essa história, e aí eu quero que nós reflitamos sobre o fato da ovelha se perder. E o contexto aqui, Jesus estava falando, e a Bíblia segue em dizer que Jesus estava falando para os fariseus e mestres da lei. Ou seja, Jesus não estava falando para incrédulos, né? Jesus não estava falando para ímpios, digamos assim, ao nosso modo, né? Mas Jesus estava falando para pessoas que conheciam a profundidade da palavra, eu diria, na sua teoria. Porque a profundidade da palavra vivida, vivenciada, eles não a conheciam. E ali Jesus conta a história de uma ovelha.
E o mais incrível que eu acho é Jesus saber que aqueles homens eram mestres, eram doutores, eram pessoas que conheciam muito bem, e Jesus se atentou a um fato simples, a um animalzinho como a ovelha, encontrar, tirar uma lição ali para aquelas pessoas, né? Lições hoje que nós contamos para as crianças e elas, na sua simplicidade, acolhem as mensagens, amam, mas que para aquelas pessoas que conheciam, que tinham profundidade, eu diria, no conhecimento teórico da palavra, certamente não acolhiam aquela mensagem. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela precisa ser lançada, né? E nós precisamos, então, lançar a palavra. E aí nós não sabemos aonde essa palavra vai fazer efeito. Mas, certamente, a palavra de Deus não volta vazia. E o fato é que essa mensagem diz que a ovelhinha, ela se perdeu. E a ovelhinha, ela não estava sozinha. Ela estava no meio de 100 ovelhas. E ali o pastor, ele cuidava daquelas 100 ovelhas, mas uma ovelha se perdeu. Uma ovelha resolveu sair ali daquele rebanho e foi se aventurar, né, no mundo, quem sabe aí, foi buscar outras coisas no pasto, foi distanciando do aprisco, distanciando das outras ovelhas, até se perder. E aí, Jesus conta que o pastor percebeu que aquela ovelha se perdeu e foi então buscá-la. E aí eu continuo agora com a outra parábola que Jesus continua contando. Então, Jesus fez uma série de histórias ali para aquelas pessoas, né? E no verso 8, Jesus continuou. Agora ele já não conta mais a história de uma ovelha, agora ele conta a história de uma moeda. E se nós formos observar, no verso 1, a Bíblia diz que Jesus estava perto de muitos cobradores de impostos. Então, e Jesus estava perto de fariseus e mestres. E esses fariseus e esses mestres, eles iriam ao templo todos os dias. E o que era ali oferecido no templo? O que aqueles mestres, aqueles fariseus, né, aquelas pessoas estavam acostumados a ver todos os dias nos templos? Eles estavam acostumados a verem sacrifícios de ovelhas, né? Então, Jesus estava ali tentando alcançar as pessoas de forma didática, mas também diz que tinha cobradores de impostos. E ali, então, Jesus conta agora a história de uma moeda, ou seja, algo da vida daquelas pessoas também, né? Os cobradores de impostos tinham o hábito ali de contar dinheiro. Então, Jesus conta. Se uma mulher que tem 10 moedas de prata perder uma, vai procurá-la, não é? Ela acende uma lamparina, varre a casa e procura com muito cuidado até achá-la. E quando a encontra, convida as amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo porque achei a minha moeda perdida. E aí no verso 10, Jesus diz: pois eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Mais uma história nos falando sobre algo perdido. E eu não sei, assim, quantos de nós já nos atemos aqui aos detalhes, mas eu gosto muito de observar os detalhes das histórias. E quando meu esposo às vezes prega na igreja sobre essas histórias, eu fico percebendo e eu observei algo em comum entre elas. A ovelha estava perdida, mas ela saiu do meio das outras ovelhas, né? Alguém não perdeu as ovelhas, ela se perdeu, ela saiu do meio, né? As distrações levaram essa ovelha a se perder. A moeda perdida, a Bíblia diz aqui que a mulher tinha 10 moedas e ela perdeu uma. Mas aqui ela continua dizendo que ela acende uma lamparina e varre o quê? A casa.
Então, a moeda também se perdeu dentro de casa. Mas como assim, né? A pessoa tinha aquelas moedas e a moeda se perdeu. Simplesmente deve ter caído e ninguém viu. Seguindo para o verso 11, se alguém tiver uma contribuição, tiver uma impressão e quiser participar, tá bom? Fique à vontade, é só me sinalizar aqui. Eu estou falando, mas deixo aí aberto se caso alguém tiver algo para contribuir, tá bom? No verso 11 diz, e Jesus disse ainda, agora ele já parte, né? Ele sai do meio abstrato, digamos assim, né? Ele sai do meio ali das figuras abstratas, embora ovelha e moeda não seja abstrato, mas eu diria aí do campo das coisas. E agora ele parte para o campo das pessoas mesmo. Então agora Jesus, ele precisa ser mais intencional. E agora ele quer falar diretamente, ele quer agora ele quer alcançar as pessoas mesmo. Então ele segue dizendo, e Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai, pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do seu pai. No verso 22 fala, mas o pai ordenou, aí eu pulei a parte onde eles se encontraram, porque eu quero ver uma outra parte que diz, o pai ordenou aos empregados, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Tragam a melhor roupa, ponham um anel no dedo dele, sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. E aqui vem a parte que eu gostaria que nós percebêssemos. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou, o que está acontecendo? O empregado respondeu, o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu, faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu, meu filho, você está sempre comigo, e tudo que é meu é seu, mas era preciso fazer a festa para mostrar a nossa alegria, pois esse seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Essa história, essa última história, ela é muito profunda, né?
Porque aqui nós vemos dois filhos. E a história sempre nos contou que um filho estava perdido, que um filho saiu de casa, que um filho se rebelou, que um filho quis ir embora, né? Que um filho quis se perder. Mas voltando ali ao contexto do capítulo, do versículo 1 do capítulo 15, para quem Jesus estava falando, para quem quem que Jesus queria naquele momento chamar a atenção. E aí eu volto a lembrar que Jesus estava falando para cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, mas Jesus também estava falando para fariseus e mestres da lei. Então, Jesus, ele conta aquelas histórias de forma simples, ele conta a história da ovelha, e ali a gente vê que outras pessoas, então, possivelmente, tinha várias pessoas que trabalhavam no campo, né, várias pessoas ali simples, que iriam acolher uma parte daquela mensagem, mas ali tinha pessoas que precisavam entender mais a fundo a condição de vida que estavam levando e que talvez ou certamente não estavam se apercebendo. E ali Jesus, então, vai se aprofundando nas suas histórias, vai se aprofundando até chegar na forma intencional, e Jesus, então, propõe essa história, a história do filho, dos filhos perdidos, né? Vamos dizer assim. Porque não era apenas o filho mais velho que estava perdido. O filho mais velho, ele teve coragem. O filho mais velho, ele teve a audácia de externar, né? De pôr para fora o que ele estava sentindo. Enquanto o filho mais novo continuou ali camuflado. O filho mais novo tinha suas percepções do pai, tinha as percepções, tinha suas indagações, tinha sua rebeldia velada, escondida no coração. Mas o filho mais velho, ele teve ali a vontade de externalizar, de pôr para fora. E aqui a gente pode pensar em dois tipos, né, de comportamento que nós às vezes temos. E às vezes a gente pode pensar assim, mas enquanto eu estiver aqui calado, né, enquanto eu estiver às vezes pensando, né, às vezes a gente olha para alguém e ali você tem uma percepção daquela pessoa. Nossa, mas aquela pessoa, nossa, ela não parece ser cristã porque ela tem aquele comportamento. Então, nossa, aquela pessoa teve um comportamento inadequado para um cristão. Ou a gente pensa assim, nossa, mas aquela pessoa é pastor, então aquela pessoa é tão consagrada na igreja e está falando essas coisas e está dessa forma. Então, às vezes a gente fica pensando, né? A gente fica pensando ali e não põe para fora, porque talvez o que a gente pensa, se fosse colocar para fora, causaria um dano terrível, né? No lugar em que nós estamos, quem sabe na igreja, no nosso trabalho, na nossa família, e ali a gente então vai guardando, né? A gente vai guardando aqueles pensamentos, aquela visão que nós temos, aquela percepção. Mas tem aquele que nem sempre vai guardar, ele vai pôr para fora. E ali ele fala o que pensa, e ali ele externaliza, e ele verbaliza tudo, e ali às vezes ele quer viver mesmo a vida do jeito que ele acha que deve ser, mas continuando ali, às vezes na casa do pai, vamos agora trazer para o nosso dia a dia, continuamos na igreja, continuando ali no círculo familiar, mas com o coração insatisfeito com tudo que está acontecendo, com o coração cheio de críticas, né? Muitas vezes, com o coração entristecido, amargurado, mas vai vivendo ali. E aqui eu deixo uma pergunta para reflexão. Quem estava perdido era só o filho mais novo? Ou será que o filho mais velho também não estava perdido?
quiser pode responder no chat, pode responder também, mas se não quiser responder também, só vamos refletir. A verdade é que a Bíblia diz, no final das contas, os dois estavam perdidos. O filho mais novo e o filho mais velho. A diferença é que um verbalizou publicamente, o outro reteve, né? O outro não falou nada, mas no momento oportuno saiu também. No momento oportuno, ele também colocou para fora. Porque, queridos, um caráter defeituoso e aquilo que pensamos não consegue ficar escondido por muito tempo. E aqui eu posso falar das duas coisas, tanto o que é mal quanto o que é bom, tanto o que sentimos de bom, tanto os pensamentos que temos a respeito das coisas de Deus, o tanto que nós temos de Jesus pode sair, quanto também o tanto aquilo que não temos também pode sair. E como Jesus falava para mestres e fariseus da lei, Jesus também queria deixar uma mensagem para eles. Jesus queria dizer, fariseus e mestres, vocês são tão conhecedores da palavra, mas vocês estão como essa ovelha, vocês estão como essa moeda, e vocês estão como esse filho, esses dois filhos. Conhecem, mas não têm o olhar fixo no autor e consumador da fé. Lembrando que esses fariseus conheciam muitas histórias, né? Eram conhecedores da Bíblia. E eles certamente conheciam a história da serpente lá no deserto que Deus mandou colocar para que os israelitas pudessem fixar os olhos na serpente e serem curados. E como a nossa mensagem é meu Jesus, nosso suficiente Salvador, eu volto à pergunta inicial. O que será que fez com que a ovelha, com que a moeda, com que os filhos se perdessem? Certamente, a moeda é uma parábola, a ovelha é um animalzinho, mas que se perde, né? Mas foi isso. Desviaram o foco, né? Daquilo que era o propósito. Deixa eu só fechar aqui meu chat. Eles desviaram o foco do real sentido. E aqui eu gostaria de deixar algumas frases que eu já ouvi na minha vida que são de impacto até hoje. E uma dessas frases que eu ouvi, não me lembro agora se foi a irmã White, né, a serva do Senhor, mas eu guardei isso para mim, que fala que a menos que tenhamos tempo para Deus, nós não teremos tempo para nada. Que se nós desviarmos o foco de Jesus um minuto da nossa vida, nós estamos correndo um grande perigo. Eu sei que a gente está se delongando, mas eu gostaria de contar agora uma penúltima história, que com certeza é do convívio, né, do nosso convívio como cristãos, e é a história de Pedro. Jesus, ele recrutou ali algumas pessoas, né, chamou algumas pessoas para fazerem parte do seu ministério pessoal. Jesus chamou algumas pessoas para bem pertinho dele. E uma dessas pessoas foi Pedro, né? Nós conhecemos bem do temperamento de Pedro. Pedro era uma pessoa impetuosa, era uma pessoa, assim, de um espírito proativo, né? E tem algumas pessoas que têm um espírito de liderança, mas eles são mais observadores, né? São pessoas mais tranquilas, que vão ver aí todo o pano de fundo, vão pensar, vão calcular nas decisões, mas Pedro não. Pedro era aquela pessoa que falou assim, gente, eu preciso de um diácono aqui para a igreja. Pedro levantava a mão. Gente, eu preciso de alguém para o mutirão, para recolher alimentos. Era Pedro. Gente, eu preciso de alguém para poder dar estudo bíblico, para liderar aí os estudos. Pedro, ele era aquele que era muito proativo. Então, a Bíblia conta
lá em Mateus, no capítulo 14, a história de Pedro, né? A história de Pedro junto com os discípulos, que eles saíram uma certa noite aí para pescar, e ali a história que Jesus acalma a tempestade. Depois, se você quiser ler mais uma vez para refletir, pode ler, nós estamos caminhando aqui para o final. E a Bíblia conta que Jesus estava contando uma série de histórias, e aí o tempo foi ficando tarde, né? E aconteceram ali algumas coisas, Jesus alimentou uma multidão, e depois Jesus, então, despediu as pessoas, né? E aqui no verso 20, deixa eu só voltar aqui, só temos a minha Bíblia na linguagem de hoje, então ela não tem alguns títulos que a tradução antiga tem, mas vai seguindo aqui uma sucessão de histórias, para na história dos 5 pães, e de repente no verso 27, vai falando assim: é um fantasma, e gritaram de medo nesse instante. Eles estavam no meio do mar, Jesus então ficou tarde, Jesus foi para um outro local, de repente Jesus resolve aparecer ali no meio da noite para os discípulos, e aí eles, com as tradições antigas, né, acreditando em fantasmas, já chegaram a esse nível aí de afastamento, a ponto de acreditar em coisas que não eram verdade. E aí Jesus, então, de longe diz: coragem, sou eu, não tenho medo. Então, lá se vem Pedro dizendo, então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando acima das águas até onde o Senhor está. Olha a impetuosidade, né? Nem refletiu, nem pensou, já foi, como diz, né, uma palavra, não sei se vocês conhecem, já foi afoito, né? Então ele já saiu ali por cima e disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, então me manda andar sobre as águas. Acho que Pedro não pensou no que ele estava falando ali, né? Mas Jesus respeita, né? E Jesus, ele tem um amor incrível, e Jesus, ele não olha para o que nós somos. Jesus olha para o que vamos nos tornar. E às vezes eu até brinco, assim, falo, gente, às vezes eu acho que Jesus fica olhando lá do céu e fica assim, meio que balançando a cabeça e pensando: meu Deus. Acho que ele fica, às vezes, rindo dos nossos comportamentos. Esse meu filho não tem noção do que ele está fazendo. Mas Jesus respeitou e disse: venha. Né? Jesus respondeu. E Pedro imediatamente mergulhou, porque também, queridos, a gente pode parar para pensar que as nossas decisões muitas vezes tem que ser assim também, né? Se nós pensarmos demais em algumas coisas, o inimigo vai nos enredando ali em situações que a gente não vai ter coragem, né, de decidir, e muitos de nós, às vezes, precisamos tomar decisões como a que Pedro tomou, de forma radical, eu diria, né, um radical equilibrado, não me refiro aqui a alguns radicalismos, mas de forma radical, eu diria, tem decisões que precisam ser radicais. Radicais no sentido da palavra, precisa ser naquele momento. Então, Pedro foi naquele momento mesmo, ele disse: eu vou. Mergulhou, então, no mar e foi. E ali, Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Então, ele andou em direção a Jesus, ele não olhou para lugar nenhum. Daí, ele foi, porém, quando sentiu a força do vento, começou a afundar. Nossa, então Pedro começou a sentir a força do vento e ele começou a afundar. E ali a Bíblia diz que Pedro gritou. E ele começou a sentir medo e ele disse: socorro, Senhor! E ali Jesus então continuou, né? Como é pequena a sua fé? Por que você duvidou? Bom, queridas, essa história de Pedro, ela é um grande exemplo para nós, né? Ela é um exemplo vivo, ela é um exemplo real
do que o mundo, né, do que as coisas ao nosso redor, as distrações, né, e a competição. Eu comecei falando sobre a competitividade, do excesso de coisas que nós temos nesse mundo para fazer, como que tudo isso pode nos fazer afundar. E agora eu nem me refiro tanto às coisas do mundo mesmo, ao nosso trabalho. Tem sido também uma estratégia do mal, né? Nos fazer desviar o foco do nosso mestre. Mas eu diria aqui que até as coisas boas, até o trabalho para o mestre, até estando ao lado de Jesus, nós podemos fazer como Pedro, né? Nós podemos afundar. Os ventos contrários da vida hoje podem ser muitas coisas. E certa vez eu li no livro Serviço Cristão, né, da Serva do Senhor, a irmã White, isso eu sempre repito para o meu esposo, porque nós trabalhamos na obra de Deus, e muitas vezes nos percebemos assim, trabalhando para Deus, na obra de Deus, fazendo as coisas de Deus, mas às vezes a gente está longe de Deus. Às vezes nós estamos com o coração precisando do encontro de novo com Jesus. E esse encontro precisa ser o tempo todo. Porque eu não posso levar Jesus se eu não estiver com ele no meu coração. Eu não posso falar de Jesus se ele não estiver no meu coração. E isso é percebido pelas pessoas ao nosso redor. O bom perfume de Cristo só vai exalar se meu olhar estiver fixo para ele, se ele estiver diante de mim. Mas se esse olhar se desviar, se eu começar a sentir os ventos contrários, eu vou afundar. Você vai afundar. E nós até podemos levar uma vida de aparência, mas essa vida não vai se sustentar por muito tempo, porque no momento oportuno nós vamos revelar o nosso comportamento como filho mais novo, como filho mais velho, como a ovelha perdida. Isso vai ser externalizado. E eu finalizo com último exemplo. Eu acho que eu já falei muito, né? Mas eu quero finalizar aqui com o último exemplo, que é a última história que nós vamos fechar hoje para que nós possamos levar isso para a nossa vida, que é a história de José e Maria quando foram com Jesus ao templo oferecer sacrifício, quando Jesus foi ao templo com eles. E aqui eu vou ler esse livro que eu amo, para mim é um dos livros que eu sou apaixonada, que é esse livro aqui, A Vida de Jesus, que é uma compilação aí do Desejado de Todas as Nações, né, onde fala alguns detalhes da vida do nosso mestre, e eu gosto muito dessa parte e procuro sempre lembrar dela, para não perder meu Jesus de vista, que é aqui na página 21, onde fala sobre um menino brilhante, que vou ler aqui para vocês, fala assim, em uma sala, aqui nos dias de Cristo, as pessoas eram frias e formais em sua dedicação a Deus, pensavam mais em sua satisfação própria do que na bondade de Deus para com eles. E diz aqui que a cada tarde e manhã um cordeiro era oferecido sobre o altar. O ato representava o sacrifício do Salvador. Enquanto os olhos do menino Jesus observavam a vítima inocente, o Espírito Santo fazia-o compreender o significado daquela morte. Então, Jesus estava no templo observando o sacrifício dos cordeirinhos. E aqui, eu vou resumir a história, que nosso tempo já foi, mas diz que Maria e Jesus foram ao templo com Jesus, Maria e José foram ao templo com Jesus, e enquanto as coisas aconteciam, Jesus saiu ali do meio deles para refletir, para observar algumas coisas no templo, e o que aconteceu? Que aqueles rituais acabaram, e José e Maria arrumaram as coisas e começaram o caminho de volta para casa. E no caminho, o que aconteceu?
José e Maria amavam a Jesus, embora o fato de tê-lo perdido. Não, eu vou voltar aqui. José e Maria estavam andando, e aí diz que ao prepararem para acampar à noite, eles começaram a preparar as coisas, sentiram falta da sua cooperação, porque Jesus ele era muito presente na vida dos seus pais, era muito cooperador. Jesus ele estava sempre ao redor ali, buscando ajudar, buscando servir, e diz que procuraram por ele entre os grupos, mas em vão não encontraram Jesus. Jesus se perdeu e eles sentiram falta de Jesus quando já tinham andado muito, e aí chegou a noite. E aí José e Maria sentiram um grande temor. Meu Deus, naquele momento, imagina, perder o seu filho. Gente, eu já perdi minha filha em uma loja, assim, dentro da loja a gente estava ali comprando algumas coisas e de repente ela saiu do lugar que eu a havia deixado. E por alguns momentos eu pude sentir um certo temor. Falei, meu Deus, onde minha filha pode estar? Mas José e Maria não perderam qualquer filho, né? A minha filha hoje é um bem muito precioso para mim, mas, meu Deus, perder um filho que Deus falou assim, olha, esse aí, realmente, ele é meu, ele tem um grande propósito, não que os nossos filhos não tenham, né, mas vocês entendem a profundidade. Mas a verdade é que José e Maria perderam Jesus. E no final aqui, a irmã White diz, José e Maria amavam a Jesus, embora o fato de tê-lo perdido demonstrasse certa negligência da parte deles. Eles negligenciaram, né? Não se atentaram ali para que Jesus era uma criança ainda e que eles precisavam tê-lo procurado melhor. Haviam se esquecido da obra que Deus lhe havia confiado. Bastou-lhe um dia de negligência para perderem Jesus. Do mesmo modo, hoje, muitos perdem a companhia de Jesus quando não apreciamos pensar nele, orar a ele, quando nos ocupamos em conversas fúteis, desagradáveis ou más. Separamos-nos de Cristo. Ai, queridas, e aqui no final diz: sem ele, sentimos-nos tristes e solitários. Será que não é isso a causa de tanta depressão no mundo em que vivemos? A causa de tanta ansiedade? A causa de tantas brigas? A causa de tanta mornidão? De tanto esvaziamento da igreja? A causa de tanta gente sem querer trabalhar na causa de Deus? Mas se realmente desejamos sua companhia, ele sempre estará conosco. O Salvador ama estar com todos os que apreciam sua presença. E eu finalizo com essa mensagem. Ele iluminará o lar mais pobre e alegrará o coração mais triste. Essa é a mensagem, queridas, que eu queria deixar hoje para vocês, para mim. Serviu muito mais de reflexão para mim. Porque eu preciso todos os dias lembrar do olhar de Jesus e entender que ele deve ser o meu suficiente Salvador. Que eu preciso ter cuidado para não perdê-lo de vista. Que essa mensagem, queridas, possa aquecer hoje o seu coração também. Que Jesus possa ser para você o seu suficiente Salvador. E que possamos, assim como aquela música diz, né? Eu encontrei meu Jesus. E agora eu tenho o suficiente, né? É isso. Vamos finalizar com um hino bem junto a Cristo. Que possamos aquecer o nosso coração mais uma vez e finalizaremos com uma oração.
Amém. Amém. Neste momento, nós teremos, então, 3 orações. A primeira é a sua, Carminha. Quem gostaria de fazer mais 2 orações? Para logo a seguir, Carminha, nós temos os momentos das considerações, onde cada irmão que se sentiu tocado pela mensagem pode abrir seu microfone ou levantar a mãozinha para falar sobre a mensagem, tá bem? Então, continua conosco mais um pouquinho, tá? Quem gostaria? Quem são mais as 2 candidatas ou candidatos aos céus para ir ao seu louvor? Uma oração breve, né, em público. Terezinha. Amém, irmã, amém. Então, Carminha, Terezinha, e logo a seguir, quem quiser, é só abrir o microfone, tá bom? Mais uma pessoa. Oremos, então. Maravilhoso, mais uma vez, obrigado por aquecer o nosso coração com a tua presença, que possamos sempre manter os nossos olhos fixos em ti, que nunca nos esqueçamos, ó Deus, que somos obra das tuas mãos e que sempre devemos nos voltar para ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua presença, pela tua palavra, pela tua voz falando ao nosso coração nesta manhã. Agradecemos, Senhor, meu Deus, pela tua filha que o Senhor escolheu nesta manhã para trazer para nós a mensagem que o Senhor queria falar com cada um de nós. Muito obrigada. Quero clamar ao Senhor, meu Deus, abençoa cada lar representado aqui, cada família. Toma nós em tuas mãos e dai-nos hoje um dia na tua presença. Nos ajuda, Senhor Deus, nesse dia, a fixar os nossos olhos em Ti, porque nós não venhamos entristecer o Teu Santo Espírito em nenhum momento. Dá-nos, ó Deus, o batido do Espírito Santo neste momento, nesse dia. Nós te pedimos já agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amado Deus, continuando na tua presença, quero agradecer mais uma vez pela tua misericórdia, pela tua bondade, Senhor, de nos ensinar mais uma vez, né, de podermos aqui
contemplar, Pai, a Tua palavra e estamos com o coração cheio de gratidão, Pai. Continua abençoando a Tua serva, Carminha, que veio aqui tão gentilmente, se propôs através da vida dela, transmitir essa mensagem tão linda e tão verdadeira, Pai. Em nome de Jesus, continua conosco e toca, Senhor, o coração de todos aqueles que hoje querem falar, mas às vezes nos calamos, Senhor, e este é o momento, Pai, de testemunharmos as Tuas maravilhas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, estão abertos agora o momento das considerações. Quem quiser falar um pouco, né? Este é o momento, por favor. Heloísa levantou a mão. Bom dia, seja bem-vinda, minha amada. Bom dia a todos. O que me impressionou muito, sabe, Lizinha, é que através das histórias, né, que a Carminha aqui nos lembrou, histórias tão conhecidas, é que muitas vezes, né, nós estamos fazendo tantas coisas na igreja, estamos fazendo tantas coisas para Jesus, né, que a gente acha que está fazendo, mas podemos estar dentro da igreja e estarmos mais perdidos do que as pessoas lá fora. E isso me fez lembrar que nós não podemos deixar de fixar os olhos no Mestre, porque se não fixarmos os olhos no Mestre, que é Jesus Cristo, certamente vamos estar perdidos, né? Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe com a mensagem né, dessa manhã que Ele nos preparou mais uma vez para nos lembrar. Olhe para mim, não olhe para ninguém. Principalmente nos nossos dias de hoje, né? A gente tem falado aqui algumas vezes aqui na sala sobre a gente às vezes ficarmos também olhando para os defeitos de caráter dos nossos irmãos. A gente tem visto a igreja caminhando para um sentido, né, de apostasia. Nós temos visto a igreja cometendo coisas que realmente entristecem o coração de Deus. Mas lá em Ezequiel, né, 9:4, Moisés olhava para os defeitos de caráter do povo ali de Israel e ele disse para Deus que se não fosse para salvar aquele povo, que riscasse seu nome do livro da vida. Então, quando a gente vê os problemas, né, que os nossos irmãos, que os nossos queridos estão passando, né, para os defeitos de caráter das pessoas, que nós possamos sentir compaixão delas, né, para que também nós não ficamos perdidos, porque às vezes olhamos para os defeitos do outro, mas esquecemos de olhar para os nossos, né? E quando nós deixamos de olhar para o Mestre, a gente vê os defeitos do outro e não vê os nossos. E isso é muito sério, e isso é muito grave, né? Então, nós precisamos de todos os dias olharmos para Jesus. Ellen White fala que nós devemos meditar na vida de Jesus, no sacrifício de Jesus, pelo menos 1 hora por dia, porque assim nós não vamos tirar os olhos do Mestre. Vamos ver que Jesus, ele amava as pessoas incondicionalmente, né? Ele tinha paixão pelo pecador, ele morreu pelo pecador, ele veio buscar pessoas perdidas, né? É isso que Cristo veio buscar, que ele possa nos encontrar nesse dia, porque se tem alguém que é pecador nesse mundo, sou eu. Eu preciso de reconhecer a minha pecaminosidade, né? E quando eu olho para mim, eu não vejo como
me salvar, mas quando eu olho para Jesus Cristo, eu não vejo como me perder. Que Deus te abençoe nesse dia, nessa manhã, que você possa encontrar os olhos do Mestre, para que você não se perca, para que você não permita que aquele que está do seu lado também se perca, que nós possamos orar, suspirar e gemer por todos aqueles que estão do nosso lado. Que você tenha uma boa semana. Amém, Heloísa, amém. Muito obrigada pela sua contribuição. Ruth levantou a mão, seja bem-vinda, amada irmã. Bom dia a todos. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Eu quero agradecer primeiramente por estar aqui com vocês, né? Eu tenho vindo à sala da consagração há bastante tempo, mesmo que esporádico, né? Com problemas na internet e outras situações, e tenho acompanhado as mensagens e quero dizer que, né, a sala da consagração tem me ajudado muito, muito, tem falado muito ao meu coração, tem sido, né, uma escola de aprendizado para mim. Né, no colo de Jesus, ele tem me falado, me confortado, me repreendido e me fortalecido. E eu vejo as irmãs conversarem e luto para poder falar com vocês, mas eu tenho encontrado a dificuldade muito grande. Mas o Espírito Santo hoje me deu força, eu consegui falar com vocês. Então, a mensagem de hoje me tocou ainda mais o meu coração, né, diante tudo que o Espírito Santo tem falado aos nossos corações, né, as mensagens do Dr. Jeans, da Roberta, né, da irmã Nayara e de outros que o Senhor tem usado. E foi de grande conforto ao meu coração, porque muitas das vezes nós estamos indo para um caminho no qual nós devemos escolher, ou nós largamos as mãos de Deus e olhamos para nós e o sofrimento e as dificuldades, ou nós nos entregamos nas mãos dele, né? Então, e até isso, até nos entregarmos nas mãos dele, depende dele, eu tenho clamado muito a Deus, para que Deus impute em mim o querer realizar, fazer a vontade dele em todas as áreas, principalmente a emocional, né, e a mental. É uma dificuldade que eu tenho, que eu quero relatar com os irmãos aqui, parece que não, né, mas a irmã Terezinha que me conhece, eu tenho lutado muito com grandes provas, todos nós, né, claro, estamos passando por dificuldades, mas a opressão diante das dificuldades das provas que tem vindo a mim, eu não estou sabendo lidar, principalmente no lado mental, né, emocional, e isso tem me angustiado muito. E a sala da consagração tem falado muito sobre isso, né, sobre a mente, né, o pensar, os pensamentos, sobre né, a alimentação, principalmente, que eu tenho lutado muito né, pelo poder de Deus para fazer a vontade dele, as mudanças necessárias, mas ultimamente tem travado uma luta muito grande, né, e o lado financeiro em relação às grandes dívidas que é acarretado, Deus sabe o que tem me deixado meio conturbado. E aí o Espírito Santo fala bastante no meu coração e no momento eu penso em falar as maravilhas, o toque dele no meu coração, nas salas, os dias que têm ocorrido e eu não consigo, né? Vem na mente, eu não vou conseguir, vou ser uma derrotada. Eu falo, Senhor, eu não sou, mas me ajude. Então, isso, somado com o complexo de inferioridade que eu tenho lutado contra isso, não consigo falar, mas hoje Deus me deu forças. Então, eu quero agradecer a Deus pelo poder, pelo cuidado, por essa sala, pelos instrumentos que Ele tem enviado para falar aos nossos corações aqui. Peço às queridas irmãs que me ajudem em oração. E parece que não, mas vocês não sabem quanto está sendo difícil falar para vocês aqui. Olha que eu sou mulher muito faladeira, mas ultimamente
não tenho conseguido. Deus seja louvado, viu, irmã Carminha? Deus continue te usando, você sendo instrumento nas mãos de Deus, que nós nos preparemos, gente, para a volta de Jesus. A irmã Heloísa tem comentado, eu tenho reparado isso. Nós precisamos estar ligados ao trono, senão ao trono do Deus Altíssimo, né? Senão o trono do eu nos domina e a gente acaba olhando para os problemas, para as dificuldades, para os defeitos dos irmãos da igreja, no qual isso tem me deixado muito assustada ultimamente, mas com os olhos fixos no Senhor, tudo nós podemos. Então, que essa realidade se torne viva em nossa vida, em nossos pensamentos, nós tornamos instrumentos de Deus, né? Sementes de Deus, caráter de Deus a refletir aqui neste mundo em trevas, principalmente em nossa família e na nossa igreja. São aqui as considerações. Estou apaixonada com vocês. Vocês têm me ajudado muito na sala da consagração, no modo de falar, no modo de pensar, de vestir, de agir. Isso tem me ajudado muito. Deus seja louvado na vida de vocês, continue usando vocês. São minhas considerações que eu tenho a falar e meus agradecimentos. Amém, irmã Ruth. Amém. Deus seja louvado pela sua vida. Muito obrigada pela sua consideração, por ter falado por nós. Acho que todos nós temos dificuldades, né? E o importante é realmente estarmos com os olhos fixos no Mestre, né? E ter um coração grato por tudo que Ele permite que aconteça nas nossas vidas, né? Porque as provações são bênçãos disfarçadas, né? E quando reconhecemos isso, Deus opera um milagre na nossa vida. Às vezes não estamos ainda preparados para a bênção que Deus quer, né? Porque tudo tem o seu tempo, mas temos que perseverar, né? E com esperança e muita fé que as coisas vão tomar o seu rumo e que Deus vai agir da forma dele, no tempo dele, nas nossas vidas. Mas alguém gostaria de falar para nós finalizarmos este momento? Miriam, seja bem-vinda, minha amada. Louvado seja Deus pela sua vida. Amém. Bom dia, minhas irmãs. Vocês estão me ouvindo? Sim. É porque eu estava com problemas aqui com a internet. Eu também sou nova aqui na sala, né? A Heloísa me apresentou. Desde então nunca mais saí, porque eu tenho aprendido muito aqui também. Sou nova adventista, tenho apenas 4 anos, né, que estou aqui. E hoje, Carminha, eu quero te agradecer por ter sido usado como instrumento poderoso nas mãos de Deus, né? O Espírito Santo falou imensamente no meu coração. E queria deixar com vocês esse alerta, porque Deus, ele conhece a estrutura de cada um de nós. Ele sabe como nos chamar a atenção, né? E o diabo, ele é astuto. Ele não precisa de muita coisa quando nós estamos vulneráveis para nos desviar os olhos de Jesus. Então, que nós possamos ter um relacionamento diário, não uma só vez no dia. Eu tenho aprendido a tirar pelo menos 15, 20 minutos durante 3 vezes ao dia para estar sós com Deus. Um encontro a sós com Ele, onde a minha oração seja aquela conversa de amigo, né, para amigo. Quando a gente tem um melhor amigo, a gente quer contar tudo para ele. A gente quer tudo, toda hora a gente quer conversar, a gente tem assunto, não falta assunto. Então, esse relacionamento nosso com Deus, ele nos faz focar cada vez mais e aprender e estar dependentes dele. Então, eu quero encorajar todos nós, né? Encorajar vocês, a mim também, a estar com os olhos fixos em Jesus, seguindo seus passos e estando intimamente ligados com ele, porque o diabo oferece tanta coisa de bandeja para nós. E se a gente distrai um pouquinho, como Pedro, né? Ele tirou o foco ali em pequenos milésimos de segundo e ele afundou. Que nós possamos estar, né, com os olhos fixos no nosso amado Mestre Jesus
e que esse dia, que essa semana seja de reflexão, de diligência e principalmente de entrega e dependência do nosso Deus. Muito obrigada, Carminha. Um grande abraço a todos, uma feliz semana e estamos juntos até a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Livinha, Sim. eu gostaria de ler um texto. Eu quero pedir desculpa pela minha voz. Hoje eu estou bem gripada, né? Que está bem frio, né, Miriam? Nós estamos aqui em Belo Horizonte, então aqui está bem frio hoje, né? Então, Sim. eu acabei ficando gripada, estou um pouquinho rouca. Mas eu quero, tá, Ruth, ler um texto para você, que para mim foi um dos textos que mais me chamou a atenção quando eu li sobre os crisóis que a gente passa na nossa vida. E eu quero que você fique com esse texto no seu coração no dia de hoje. Uma coisa que eu aprendi aqui na sala, né, é que muitas das vezes Cristo nos leva, ele nos senta no banquinho da sua escola. E quando a gente vai à escola, a gente leva livro, a gente leva caderno, e Jesus nos deu um livro chamado Bíblia, mas ele nos deu outros livros chamados Espírito de Profecia. E também nos deu um livro, um caderno chamado Lição da Escola Sabatina, que, aliás, a lição da Escola Sabatina desse trimestre, né, trata muito sobre os crisóis, e tem sido muito especial a lição desse trimestre. E no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 51, lá fala o seguinte: contemplando os momentos perigosos que a igreja estava prestes a enfrentar, o apóstolo Paulo escreveu. Então, preste bem atenção. A igreja está prestes a enfrentar, tá? Então, isso está falando para os nossos dias de hoje. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar. 1 Pedro 4,12. A provação deve purificar os filhos de Deus das impurezas mundanas. Pelo fato de Deus estar conduzindo seus filhos, é que eles passam por experiências difíceis. Provas e obstáculos são seus métodos escolhidos de disciplina e a condição para o sucesso. Algumas pessoas têm qualificações que, se direcionadas corretamente, poderiam ser usadas em sua obra. Ele conduz esses seus seguidores a várias situações e circunstâncias em que eles possam descobrir os defeitos que nem sequer sabem que têm. Ele lhes dá a oportunidade de vencer esses defeitos. Muitas vezes o Senhor permite que o fogo da aflição queime para que sejam purificados. Deus não permite que nenhuma aflição venha a seus filhos, a não ser o que é essencial para o seu bem presente e eterno. Todas as provações que Ele permite ocorrem para que eles possam obter uma devoção mais profunda e uma força maior para levar adiante a vitória da cruz. Talvez, Ruth, seja isso que você esteja sentindo hoje. Não só a Ruth, mas nós temos mais algumas pessoas aqui ainda na sala que possam estar passando por um crisol pesado. Mas quando eu li esse texto, eu me senti literalmente confortada nas minhas lutas e nas minhas batalhas, porque é Cristo me levando para a cadeirinha do pensamento. Ele está trabalhando em mim. Deus só trabalha em pessoas que permitem. Se você está passando por um crisol, por uma luta, por uma dor, por uma tristeza, é Deus trabalhando em você. E isso é muito bom, porque Deus vai arrancar do seu caráter tudo aquilo que você jamais imaginava que você teria como defeito de caráter. Então, que Deus te abençoe. Não tire os olhos do Mestre.
porque olhando para Jesus é que você vai conseguir enxergar uma luz no fundo do túnel. E Deus, cada manhã, quando o nosso coração fica contrito, Ele manda aquela mensagem que vai confortar o nosso coração. E Isaías fala, eis o caminho, andai por ele. Então, qual é o caminho? Para a gente sair, às vezes, de uma tribulação, é olhando para Jesus. Nunca devemos olhar para as pessoas. As pessoas são falhas, as pessoas são fracas, mas Jesus nunca falha. E é Ele quem traz a solução. Né? Então, aqui, né, eu quero repetir que Deus não permite que nenhuma aflição venha a seus filhos, a não ser o que é essencial para o seu bem presente e eterno. Todas as provações que Ele permite ocorrem para que possam obter uma devoção mais profunda e uma força maior para levar adiante a vitória da cruz. Jesus te ama e o céu te espera. Confie nisso sempre. É essa certeza que nós temos que ter no nosso coração. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Eu sei que é difícil, às vezes, enxergar como que uma autoestima, como que um endividamento, como que um adultério, como uma morte pode cooperar para a minha salvação. Só quem sabe o tamanho da dor é aquele que está sofrendo. Eu sei disso. Também já passei e passo por lutas, né? E já tive esses questionamentos com Deus. Mas, quando nós olhamos para Cristo, Ele vai nos mostrando, cada dia, cada manhã, que Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos dando força cada dia para vivermos um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Essa é a solução para a gente passar pelos prisões. Todos os dias, olhamos para Cristo e Ele nos fortalece. Que Deus te abençoe, amada. O Senhor é contigo, você não está sozinha. Ao seu lado tem uma legião de anjos cuidando de você. Mas para que você saia restaurada do crisol, né? Você talvez precise de passar por algumas coisas para ir adiante na vitória da cruz. A Lídia falou uma coisa muito linda aqui, que eu também guardei. O dia que a Cesiane falou essa frase aqui na sala, eu falei, Cesiane, eu estou escrevendo essa frase. Né? As bênçãos, os problemas são bênçãos disfarçadas de Deus. Então, que Deus te abençoe. Você não está sozinha, você tem seus irmãos aqui da sala, nós vamos orar por você, vamos estar em oração por você, porque o Senhor, Ele é contigo. Deus te abençoe. Amém, amém. Deus seja louvado. Como o meu coração fica alegre, porque é incrível como Deus move, né, e traz através de cada pessoa aqui da sala uma palavra, né, um conforto, um refrigério, esperança, paz, né, e força para continuarmos, que possamos ainda desfrutar, né, desse cantinho tão especial enquanto Deus tem dado oportunidade a cada um de nós. E vamos também abençoar mais pessoas, né, trazendo para que possamos estar aqui unidas, né, em oração, dando suporte umas às outras, uns aos outros, né, e Deus seja louvado por tudo. Eu estou realmente feliz por mais este dia e desejo uma feliz semana a todos, né, para a honra e glória do Senhor. Carminha, mais uma vez, obrigado pela sua presença, pela mensagem de Deus através da sua vida, que você continue sendo assim, um farol, né, nas luzes de Deus, nas mãos de Deus, levando luz, a luz da palavra, a todos aqueles que precisam. Amém. Que Deus lhe dê força, né, que Deus abençoe, não só a si, mas a sua família, para a honra e glória de Deus. Amém. E
se não for aqui ainda neste mundo, que todos possamos nos encontrar naquela manhã, naquele dia tão especial, lá com o nosso Jesus, cantando a canção da vitória ao lado dele. Amém? Amém. Eu que Quer mais? agradeço, queridas. Vamos fazer então uma oração final. Quem gostaria de fazer uma oração final? Uma oração breve para que possamos terminar com um louvor a Deus. Quer sugerir mais algum louvor, Carminha? Acho que a gente pode finalizar com o hino inicial, fixa teus olhos no Mestre. Ok. Então, quem gostaria de fazer a última oração, por favor? Posso orar então, né, para finalizar? Pode, com certeza. Amém. Que alguém no chat falou aqui que eu... Não, ninguém queria. Então, vamos finalizar. Desde já eu agradeço a oportunidade, que Deus possa abençoar todos vocês, né, nos abençoar também. E com certeza eu fui muito abençoada também por esse momento, né, que todo momento que estamos na presença de Deus, nós somos mais abençoados. Oremos. Nosso maravilhoso Jesus, mais uma vez nos dispomos à tua presença, acima de tudo para bendizer o teu nome, para suplicar, Senhor, que não nos deixe soltar da sua mão hoje, que não nos deixe desviar o nosso olhar do Senhor. O mundo vai nos apresentar, Senhor, muitas distrações, as coisas necessárias da igreja, as coisas necessárias do trabalho, os afazeres necessários da vida diária, da família, mas que possamos ter o equilíbrio de sermos conduzidos pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo seja o nosso guia hoje, que o Senhor seja o nosso guia sempre, e que possamos, ó Deus, não por nossos méritos, não pela nossa própria justiça que não temos, mas pelos méritos de Jesus, confiando em Ti, naquele que nunca falha, e que possamos manter os nossos olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Despede-nos em paz, assim como o Senhor despediu aquela multidão alimentada por pães e peixes e alimentadas pela palavra, que sejamos assim também hoje, saiamos daqui alimentados pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Só um momentinho, eu vou colocar. Se amarga as tristezas da vida, curvarem te a fronte em dor, e vendo a esperança perdida, caíres nas mãos do temor. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Se as ondas cruéis do oceano quiserem a nave tragar,
Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Salmo 42:11. Uma feliz semana a todos e até amanhã, para a honra e glória do Senhor. Esperamos vocês aqui.